Boa noite. Seja muito bem-vindo à nossa última aula dessa jornada sobre o poder dos florais concentrados. Não é possível estar há tanto tempo no mercado de saúde, que constantemente se reinventa, se você não possui uma promessa forte e que seja facilmente alcançada. A Flor de Íris tem mais de 15 anos de história, e o seu caminho é pavimentado por uma alta taxa de satisfação e apoio dos seus terapeutas, que experimentam diariamente os benefícios dos nossos florais concentrados na vida dos seus pacientes. Resultados sólidos, rápidos e duradouros é o que prometemos e entregamos, sob a supervisão de uma equipe qualificada e inspirada pelo nosso líder a respeitar a história do que já funciona, porém, sem abrir mão da inovação e da coragem de ousar. E isso é Flor de Íris. Respeitamos a história do legado de Bach, atendendo aos pilares básicos para a elaboração dos florais, junto de nossos estudos, artigos e conhecimentos inovadores. Introduzindo então nessa ciência os processos de controle de qualidade associados à nossa história de resultados em tratamentos. Nessa terceira aula, vamos aprender sobre os principais florais concentrados Flor de Íris. Vamos ver como eles são produzidos, os diferenciais dessa produção, suas indicações e alguns exemplos de aplicação. Todas as flores que dão origem aos florais Flor de Íris são provenientes de uma região nos Alpes italianos, na cidade de Trento. O nome do local é conhecido como La Fonte, e ele é cuidado pela engenheira agrônoma Elisabetta Monte. Talvez a palavra não seja exatamente cuidar, mas sim vigiar. Isso porque as flores que venham dar origem aos remédios florais precisam ser flores silvestres. Isso quer dizer que elas não podem ser plantadas e nem terem qualquer tipo de interferência do homem no seu desenvolvimento. Elas precisam crescer de forma espontânea na natureza, estando à mercê dos fenômenos climáticos e ambientais. E só aqui nós já percebemos o quão pode ser rara a matéria-prima dos florais concentrados, pois além de algumas flores nascerem apenas em uma única estação, corremos ainda o risco da floração ser pequena ou às vezes nem ocorrer. É importante ser entendido que o processo de colheita das flores envolve total respeito e admiração pela natureza. As flores são um presente de livre e espontânea vontade para nós. Além da paciência necessária para aguardar o momento oportuno da floração, também é preciso conhecimento técnico sobre botânica, pois a hora da colheita é feita no momento do dia em que a flor mais armazena água dentro de si. Para algumas flores isso ocorre, por exemplo, pela manhã, enquanto para outras ocorre somente ao meio-dia. E ainda lembro que não basta apenas o jardim ter as flores que nascem de maneira espontânea. A região precisa ter alguma fonte de água natural, pois o processo de preparação do remédio floral, seja por método solar ou decocção, ocorre com água pura de uma fonte próxima ao local de colheita da flor. Então observem o quanto tudo precisa convergir de maneira muito especial para se ter apenas as matérias-primas de preparação dos florais. Número 1. O local adequado distante da humanidade. Número 2. Uma região onde as flores nascem de forma espontânea. Número 3. Uma fonte próxima de água natural. E 4. Uma pessoa com conhecimento técnico e respeitoso para a colheita das flores. E quando chega a hora da preparação da essência-mãe, algo que vocês me viram falando várias vezes ao longo dessa jornada e que eu considero um grande diferencial da nossa marca, é o tipo de blend que utilizamos. Usamos o blend, que é uma solução com teor alcoólico de aproximadamente 38%, que é infusionado com 10 ervas medicinais, formando uma solução com potencial antioxidante e até mesmo facilitadora da digestão. Então, além de conservar a essência floral, ela ainda traz benefícios diretos para a saúde. Esse blend escolhido não é somente especial pelo fato de ser infusionado, mas ele também possui um selo italiano conhecido como Zero Infinito, que significa que em todo o seu processo de preparação, ele é totalmente livre de qualquer aditivo químico, como agrotóxicos ou fungicidas. E esse blend é utilizado tanto na preparação da essência-mãe, quanto na preparação seguinte para o frasco floral concentrado. O blend Zero Infinito traz um sabor diferente para os nossos florais, tornando uma marca registrada dos florais Flor de Íris. Imagino agora que você já esteja entendendo quão especiais, diferentes e únicos são os florais da marca Flor de Íris. Vamos conversar agora sobre o floral mais querido entre os terapeutas e pacientes da Flor de Íris. Ele possui esse título porque seus benefícios são rapidamente reconhecidos e porque possui como principal indicação uma dor muito forte na vida de todos, que alguns irão sofrer com mais intensidade, procurando, de fato, o tratamento, enquanto outros irão conseguir controlar. Ele é especialmente recomendado para duas situações.
Os quadros de medo de se expor, como por exemplo, o medo de falar o que pensa ou o medo de falar em público. E como vimos na aula anterior, o conteúdo da consciência é formado por memórias, que por sua vez são alimentadas principalmente pela exposição. E quando isso não ocorre, presenciamos fortemente a ansiedade. Mas o proteção e equilíbrio também é muito recomendado para os casos em que a pessoa se sente muito influenciável pelo meio ao seu redor. Ela possui uma falta de confiança muito grande. Mas vamos entender agora como ele funciona. Vamos falar primeiro sobre a sua matéria-prima, que é a flor Galanthus nivalis, também conhecida como Snowdrop, que é a gota de neve. E aqui eu puxo sua mente para a teoria das assinaturas, que ao analisarmos a da flor Galanthus nivalis, chegamos às seguintes conclusões. Número 1, sobre sua floração. Essa flor nasce no fim do inverno europeu, quando existe um degelo da superfície da terra do local. E entre as flores, ela é a primeira a furar essa camada de gelo, mostrando resiliência dessa espécie, capaz de sobreviver em condições de extremo frio, além de coragem para enfrentar essas adversidades no dia a dia, até a sua floração a pleno. Outro ponto interessante da sua anatomia, diferente de muitas flores, onde as sépalas e pétalas são orientadas para o alto, essa espécie possui essas sépalas e pétalas orientadas para baixo, formando como se fosse uma cúpula para proteger o que está abaixo, evocando então o seu senso de indicação no remédio floral, que é proteção. Número 2, os mitos. Essa flor é dotada de mitos ao seu redor, mas considero o principal o mito escocês, que conta sobre as pessoas que usavam essa flor no bolso das camisas como amuleto de proteção para espantar bruxas. Existem até obras cinematográficas que falam sobre isso, como Stardust, o Mistério da Estrela, do diretor Matthew Vaughn. Número 3. Sua indicação já na medicina milenar chinesa. Quando buscamos na literatura médica as indicações dessa flor, como fitoterápicos, vemos que ela é utilizada para quadros de insônia e ansiedade, também sintomas vistos em pacientes que precisam de proteção e equilíbrio. Ou seja, vemos claramente que a flor se comporta em meio à natureza com as características positivas que desejamos ter em alguém que sofre com medo e que precisa de proteção. E, além dessa base científica, na etapa mais importante, que é a experimentação, prescrevemos o tratamento para diversas pessoas possíveis e acompanhamos os benefícios. Vemos que o floral concentrado proteção e equilíbrio é altamente eficiente. Acompanhe aqui na minha tela alguns resultados de tratamentos que nós já fizemos. Em um estudo feito por nós, com 91 pessoas, ao entrevistarmos elas e perguntarmos sobre o que elas sentiram quando utilizaram o floral concentrado proteção e equilíbrio, as respostas foram o seguinte: aproximadamente 50% das pessoas relataram que, quando utilizaram o proteção e equilíbrio, elas conseguiram dizer não com mais facilidade, tornando-se prioridades novamente em suas vidas. Aproximadamente 21% dessas pessoas utilizaram para enfrentar medos do passado, tendo mais liberdade em seu presente. 19% relataram que sentiram mais coragem para enfrentar medos indefinidos. Quero aqui agora também colocar com as devidas palavras a indicação perfeita do floral concentrado proteção e equilíbrio. O floral proteção e equilíbrio vem sendo indicado para as pessoas que se sentem facilmente influenciáveis, são vulneráveis às influências externas e possuem dificuldades em expressar seus verdadeiros sentimentos e opiniões. Costumam evitar o conflito de ideias por não quererem se indispor com os outros. Estas pessoas são gentis e eficientes, mas possuem muita dificuldade em negar pedidos de tarefas e atividades de colegas, o que normalmente acarreta perda de qualidade de vida ou diminuição da eficiência na entrega de seus trabalhos. Podem ter explosões de cólera por não saberem dizer não ou se expressarem com qualidade e clareza. E veja agora um belíssimo depoimento que expressa tudo isso que eu falei para vocês. Vou colocar na tela esse depoimento. Eu conheci a flor de íris em um momento muito importante da minha vida. Eu tinha acabado de ser promovida na empresa, estava diante de um desafio enorme, com uma equipe abaixo de mim e com necessidade de tomadas de decisão muito rápidas. Foi aí que eu percebi que eu não estava tão preparado quanto eu imaginei que eu estava. Não tinha tanta confiança, não tinha tanta segurança, era muito influenciada pelos meus pares. A mudança, ela foi tão grande e foi muito rápida. Depois de uns 3 dias que eu já estava usando os florais da flor de íris, dessa terapia específica, proteção e equilíbrio, eu já comecei a perceber uma pessoa mais segura
mais confiante, com a voz mais firme, sem medo de expor a opinião, sem medo de ter algum tipo de rejeição, seja ela pelos meus pares, seja ela pela equipe, muito mais dona das minhas opiniões, muito mais segura nas tomadas de decisão. Foi algo assim realmente impressionante. Sempre acreditei muito em florais, sempre acreditei muito em energia. E a flor de íris veio trazendo a potencialização e a reafirmação de todas essas minhas crenças. E eu tinha uma sabotadora dentro de mim que dizia: você ainda não está preparada, você não tem capacidade. E os florais transformaram isso, gente. Eles reequilibraram o meu corpo de dentro para fora. E eu fui descobrindo as minhas potências através desse reequilíbrio. Eu não tô querendo dizer para vocês que vocês vão tomar esse floral e vocês vão ser seguras, vão transformar uma pessoa determinada, sem medo, de arriscar. Não é nada disso. Você vai equilibrar todo o seu organismo e você vai encontrar essas forças dentro de você. Forças que você tem e que em muitos momentos você acredita que não tem. E foi isso que aconteceu comigo. Eu achei e enfrentei todos os desafios que estavam sendo propostos para mim e comecei a encarar essa oportunidade de uma maneira completamente diferente, sem medo, principalmente sem medo de julgamento. Se eu poderia falar uma coisa ou se eu não poderia falar, né? Eu fiquei super à vontade para colocar minhas opiniões e tive mais agilidade para as tomadas de decisão. E por último, dentro dessa cientificação do floral proteção e equilíbrio, eu conto para vocês sobre meu estudo com o CLAI, que é a cromatografia líquida de alta eficiência. O CLAI, que possui o nome de cromatografia líquida de alta eficiência, ele é um equipamento extremamente sofisticado e sensível para a detecção de substâncias químicas. O meu estudo consistiu em pegar a flor Galanthus nivalis, fazer um estudo farmacobotânico dessa flor e identificar as principais moléculas químicas presentes nela. Depois disso, eu submeti o floral proteção e equilíbrio à avaliação também do CLAI. E dentro do floral proteção e equilíbrio, eu consegui identificar uma molécula conhecida como 2-hidroxi-1,4-naftoquinona. Essa mesma molécula também está dentro da flor Galanthus nivalis. Esse estudo, ele conseguiu então certificar que o floral proteção e equilíbrio de fato é originado da flor Galanthus nivalis. E mais do que isso, conseguimos também identificar a concentração desse metabólito na proporção de 0,087 microgramas, que serve então como um marcador químico de autenticidade para o floral, mostrando que o floral proteção e equilíbrio e todos os outros da flor de íris, além de conservarem a energia passada da flor para o frasco floral, ainda são capazes de conservar metabólitos químicos, que provavelmente também auxiliam no seu mecanismo de ação. Por conta disso tudo, que o floral proteção e equilíbrio é extremamente especial para mim, para os terapeutas e para os pacientes. Agora, vamos aprender um pouco mais sobre o floral concentrado Portal do Tempo. No passo em que o floral proteção e equilíbrio é o mais querido dos terapeutas, o floral Portal do Tempo ele é o que eu chamo de mais poderoso. É aquele em que em seu processo de cura envolve muitas elaborações de traumas do passado, podendo provocar, inclusive, desconfortos emocionais no início do tratamento. Prefiro começar aqui falando então sobre as suas indicações do floral concentrado Portal do Tempo. Esse floral ele é indicado para as pessoas que se sentem conectadas ao passado, que apresentam dificuldades em superar traumas e choques emocionais antigos, como, por exemplo, a perda de um ente querido, a demissão de um emprego, o rompimento, por exemplo, de um relacionamento. Ou seja, vemos que seu atual momento de sofrimento ele é derivado ou possui, então, causa em algum evento do passado. Essa nova característica temperamental assumida pela pessoa, que pode ser com tristeza, rispidez, violência, apatia, não é algo inerente da personalidade dela, mas sim adquirida através de um evento traumático. E como vimos na aula anterior, a gente já entende que a preparação desse floral se dá então pela decocção, pois precisamos do calor da terra para ultrapassar os obstáculos do cotidiano. Agora, a gente analisa então a teoria das assinaturas. A matéria-prima do floral Portal do Tempo é a flor Iris germanica L. Anatomicamente, vemos que essa flor
apresenta 3 sépalas que se abrem ou então se curvam para baixo e 3 pétalas internas eretas que se projetam para o alto. As sépalas e pétalas, que diferem uma das outras, estão ligadas ou conectadas na base ao tubo floral, localizado acima do ovário da flor. Assim, temos a representação de conexão entre passado e futuro, algo que desejamos alinhar nas pessoas que precisam do floral portal do tempo, que é a sua visita ao passado para reinterpretar um evento e ser projetado novamente para o futuro. Na análise da mitologia que deu origem ao nome dessa flor, vemos que seu nome é claramente inspirado na deusa grega Íris, também conhecida como a mensageira dos deuses olímpicos, responsável por transitar entre os tempos, levando mensagens. Quando vamos para a teoria da experimentação, apresento aqui a vocês a seguinte pesquisa. Já na teoria da experimentação do floral concentrado portal do tempo, fizemos um estudo envolvendo 82 pessoas. E nesse estudo chegamos às seguintes conclusões. Basicamente, 37% das pessoas que utilizaram o floral portal do tempo utilizaram ele para abandonar pensamentos ou traumas negativos do passado, enquanto 22 pessoas utilizaram para adquirirem mais clareza mental para lidarem com as forças negativas do presente. Em resumo, essa pesquisa mostrou que aproximadamente 85% dos entrevistados relataram benefícios relacionados à sua capacidade de abandonarem pensamentos e ou traumas do passado. Ficaram, então, mais calmas para refletirem sobre o seu futuro e mais fortalecidos para realizarem tarefas que acreditavam que antigamente não conseguiriam realizar. E quando aplicamos o método de controle de qualidade via Clay na Floriris germanicae, identificamos uma molécula conhecida como galantamina, que é da classe dos flavonoides. Dessa forma, garantimos também a autenticidade do floral, fechando assim esse ciclo de checagem para garantir a você o melhor remédio floral possível. O procedimento correto para a prescrição do floral vai depender de uma boa anamnese. Durante a consulta, o terapeuta precisa identificar com clareza o pensamento latente na mente do paciente, que gera o sintoma desconfortável à sua vida. Como vimos, os casos de prescrição do Proteção e Equilíbrio são aqueles onde o paciente relata, por exemplo, um caso de ansiedade ocorrido por um medo de expressar com clareza o que deseja ou então o que sente. Então, muitas vezes, podemos ver uma dificuldade em conseguir conversar com o seu chefe ou então em casos onde existem relações de opressão, onde o oprimido não tem forças para se defender com palavras e assim se torna submisso por não conseguir dizer de maneira declarada um não para o outro. Já o Portal do Tempo será prescrito para todo o caso em que, na atualidade, vemos um sofrimento emocional derivado de um trauma do passado. Ou seja, aquela pessoa que sente que era mais feliz no passado, que não consegue criar um novo relacionamento porque ainda se sente muito preso ou conectado a um outro alguém. Esses são somente alguns exemplos. Mas, para te ajudar na prescrição, nós criamos um questionário com as principais frases ditas por pacientes que precisam desses florais. E esse questionário vamos disponibilizar para quem está participando dessa jornada. Outro ponto muito importante também. Um paciente pode precisar tanto dos 2 florais simultaneamente quanto somente de um. Vai depender da sua avaliação. Como já perceberam, está em nosso DNA a evolução e revolução dos tratamentos florais. Para quadros em que o paciente experimenta intensa dor emocional, ou seja, quadros graves de choros, tristeza, que podem levar a uma depressão severa, ou grandes medos da exposição, onde podemos ver uma ansiedade muito grave, entendemos que o paciente irá precisar de um aporte maior de essências florais flor-de-íris, porém que precisam ser absorvidas por diferentes vias do organismo. Para esses casos, criamos o que eu chamo de kits terapias florais. Cada kit é composto por um gel preparado da mesma flor do floral. Por exemplo, no kit Proteção e Equilíbrio, então a matéria-prima do gel e floral será a flor Galanthus nivalis. Dessa forma, você garante em um viés bioquímico uma maior oferta da essência dessa flor, que será pela via tópica e via oral. Porém, temos um importante viés holístico aqui também, que é o autotoque, essa automassagem, mesmo que por poucos segundos, né? Ela é um gesto de carinho do paciente para consigo mesmo. Nunca podemos nos esquecer que o doente, muitas vezes, apresenta receio do próprio corpo. Então, é papel também do tratamento oportunizar esse amor próprio novamente. E além do gel e do floral, o paciente também terá acesso a um aplicativo que personalizará seu tratamento, enviando para seu celular, diariamente,
frases motivacionais e liberando músicas de meditação para se escutar nos momentos em que mais estiver triste ou ansioso. Então, recapitulando, o kit terapia é uma opção que usamos para quadros mais graves de desequilíbrios emocionais. E para você que ficou até o fim dessa jornada comigo, quero te dizer que você ganhará um presente nosso. A partir de agora, nossos consultores estarão disponíveis para conversar com você. E somente esta semana, na compra de 10 unidades desses nossos tratamentos florais, você ganhará frete grátis para todo o Brasil. E além disso, vou adicionar 2 bônus especiais para você. Na compra dessas unidades para utilizar em seu consultório, você ainda receberá: número 1, uma mentoria individual com um especialista Flor de Íris para te ensinar como aplicar cada uma dessas 2 terapias nos seus pacientes e acompanhar os resultados. E, além disso, de presente um curso Flor de Íris, que conta com 93 aulas, onde ensinamos tudo o que você precisa saber sobre prescrição de florais concentrados e outros tratamentos Flor de Íris. Então, se você gostou dessas 3 aulas, imagine um curso inteiro dedicado a cada um desses tratamentos. E o melhor, com um certificado oficial de especialista em tratamentos Flor de Íris. Aproveite agora mesmo e chame um dos nossos consultores Flor de Íris, que estão disponíveis no nosso grupo de WhatsApp para aproveitar essa oferta. E lembrando que essa oferta ficará disponível somente até o próximo domingo, e isso para as pessoas que comprarem as 10 unidades de tratamentos florais Flor de Íris. Eu quero te agradecer por você ter dedicado esse tempo a me acompanhar ao longo dessas 3 aulas. Eu tenho certeza que se você aplicar esses conhecimentos adquiridos junto dos nossos tratamentos, você conseguirá ajudar muitas pessoas que precisam de mais saúde mental e ampliar ainda mais os lucros do seu consultório. Um grande abraço e até mais!